E aí galera, beleza? Eu sou o professor Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Dessa vez vamos falar sobre os árabes e o surgimento do islamismo, tá bom? Mas antes de começar a aula, lá embaixo, clique no botão, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nossos conteúdos para a gente produzir cada vez mais material para vocês, beleza? Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para Enem, vestibulares, concursos e para você estudar também, tá bom? Como eu havia dito, o tema de hoje são os árabes e o surgimento do islamismo, a religião islâmica. Então vocês estão vendo aí a imagem do santuário da Caaba. Os muçulmanos vão fazer suas orações e o que vocês estão vendo aí é o Ramadã. É a peregrinação à cidade de Meca, onde os peregrinos vão fazer suas orações, suas promessas, pagar suas promessas, enfim, vão fazer sua visita anual ao santuário da Caaba, na cidade de Meca, tá bom? Então vamos falar um pouco da Arábia pré-islâmica, ou seja, como era a região onde surgiram os árabes antes do islamismo. Porém, antes de entrar propriamente no assunto, eu queria trazer para vocês alguns termos comuns nesse assunto. Eu vou falar um pouquinho desses termos para que vocês entendam o que é dito ao longo da aula, tá bom? Então, os árabes, trata-se do povo, né? Então, quando a gente cita árabes, a gente está falando das pessoas, do povo que se desenvolveu na região da Arábia. Quando a gente fala islamismo, nós estamos falando da religião, tá? É o nome da religião árabe, ou Islã, também como é conhecido. Muçulmano, e aí muita gente confunde árabe com muçulmano. O árabe, como eu disse, é o povo, mas o muçulmano é aquela pessoa que se converteu ao islamismo. É como se aqui no Brasil a gente falasse dos crentes, que geralmente são conhecidos evangélicos, ou católicos, como são chamadas as pessoas que professam o catolicismo. Então, muçulmano é toda pessoa que segue a religião islâmica, tá bom? Maomé é o nome do profeta, a pessoa que teve a revelação divina e deu origem à religião islâmica. Alá é o nome do Deus, do islamismo, do Islã. E o Alcorão, ou Corão, é o nome dado ao livro sagrado do islamismo. Então, sabendo já do significado de cada nome, vamos dar início agora à nossa aula, tá? Então vamos falar sobre a Arábia pré-islâmica, como eu disse a vocês, e falar um pouco das características gerais dessa região. Então, a Península Arábica, como vocês estão vendo aí na imagem, fica no sudoeste da Ásia, é também chamado de subcontinente, porque é enorme, ou seja, é uma parte do continente asiático, tá? E como vocês podem notar, é uma região extremamente desértica. Não se nota rios nessa região e, por não ter rios e ser uma região desértica, a agricultura não foi o forte do povo árabe, e sim o comércio. Então os árabes viajavam da Ásia até a Europa e a África, levando e trazendo mercadorias, fazendo comércio através de suas caravanas. E outra coisa que eu queria chamar a atenção da Arábia pré-islâmica, a Arábia antes do islamismo, é que o poder era descentralizado. Então o povo árabe era dividido em diversas tribos, muitas tribos. E essa área amarela é a área onde habitava o povo árabe. Como o poder era descentralizado, obviamente que cada tribo tinha o seu chefe. Então era um povo só, falava a mesma língua, porém não havia um líder único que comandava esse povo. Cada tribo se autogovernava. Então o povo árabe era dividido nas tribos nômades, também eram conhecidas como beduínos, que viviam no deserto. Tá? Geralmente eles viviam atrás dos oásis. Oásis, para quem não conhece, são esses pontos do deserto onde tem água, ou seja, onde um lençol freático ele atinge a superfície. Então a água fica exposta, tá? E ao redor dessa água sempre tem algumas árvores. Então essas tribos nômades viviam lutando pelos oásis, porque não eram muitos, porque eles garantiam a sua sobrevivência no deserto. E havia também as tribos das cidades, que eram os coraixitas, que eram os líderes religiosos, e os sheiks, que eram os líderes políticos. A religião da Arábia pré-islâmica era politeísta. Cada tribo tinha o seu próprio Deus, certo? Então, era um povo só, como eu havia dito a vocês, mas que tinha vários deuses, e as imagens do deus de cada tribo, todas elas as imagens eram depositadas na Caaba, tá? Como eu mostrei a vocês há pouco, aquele local de culto que tem na cidade de Meca. Então, como as imagens dos deuses de cada tribo estavam guardadas lá,
sempre essas tribos iam à cidade de Meca para fazer suas orações, ou seja, iam peregrinar, iam fazer suas visitas à cidade de Meca para fazer os cultos a seus deuses. Então é algo, assim, fazendo uma comparação para que se possa entender, semelhante ao que ocorre na Bahia, em Bom Jesus da Lapa e em Juazeiro do Norte, onde sempre há aquele que hoje se chama o turismo religioso. Então veja que a peregrinação dessas tribos até a cidade de Meca gerava uma fonte de renda a essa cidade. Como as cidades que eu citei aqui do Brasil, lá também o comércio religioso era muito forte. Então o pessoal dependia muito do que as tribos iam consumir na cidade. Então eram comerciantes poderosos que tinham interesse nessas visitações religiosas que aconteciam na cidade de Meca. Bom, tudo começa a mudar quando aparece o Maomé. Então vamos falar um pouquinho da vida dele, porque ele é a pessoa que recebe a missão do Deus Alá para mostrar a religião islâmica para o povo árabe. Então Maomé, ele nasceu no ano 570 e viveu até 632. Ele pertencia à tribo dos Coraixitas, que eu falei agora há pouco. Ele nasceu na cidade de Meca e desde cedo foi criado pelos seus tios. E os seus tios eram envolvidos com essas caravanas comerciais, ou seja, iam em cima dos seus camelos para todas as regiões levar e trazer mercadorias para ser vendida ou revendida ou trocadas. Então Maomé, desde cedo, viajou muito, conheceu o mundo, chegou até o Império Bizantino, viajou ali por todo o Oriente Médio. Então ele teve contato com várias culturas e várias religiões. E esse contato trouxe a Maomé o conhecimento do monoteísmo. Ali no Império Bizantino, para quem assistiu a última aula, viu que era uma religião cristã que professava o monoteísmo, a adoração a apenas um Deus. Ele também teve contato com os judeus, que também eram monoteístas. Então veja que aqui no mapa mostra que é a cidade de Meca, e toda a área onde o povo árabe circulava fazendo comércio, inclusive, como eu falei há pouco, o Império Bizantino. Então, essa ideia monoteísta foi muito importante na formação de Maomé, porque era um choque cultural para ele, porque ele vinha de uma cidade, Meca, que era politeísta. Eu falei há pouco para vocês que todas as tribos árabes deixavam o seu ídolo, a imagem do seu Deus, na cidade de Meca. Então ele via ali a adoração a vários deuses. Então Maomé, ele terminou se casando, e aqui na imagem à esquerda vocês veem que ele terminou se casando com sua esposa Khadija, E ela era uma viúva muito rica e estava à procura de um marido que cuidasse dos seus negócios, Então ela viu em Maomé a habilidade comercial para gerir os seus negócios. E Maomé tinha por volta de 23 anos e ela já com 40, e o casamento foi consumado. E Maomé deu seguimento aos negócios da esposa, recém-viúva. Só que Maomé vivia insatisfeito, e ele costumava ir para o deserto, ir para as cavernas da região para meditar. E, segundo Maomé, certo dia ele recebe a visita do anjo Gabriel, como está mostrado na imagem à direita, trazendo a palavra do Deus Alá. Então, Alá enviou por intermédio de Gabriel uma missão a Maomé, que era converter o povo árabe ao islamismo, ou seja, que o povo conhecesse esse Deus, Alá, e espalhasse sua palavra por todo o povo árabe. Então, Maomé recebeu essa revelação e começou a pregar na cidade de Meca para as pessoas. E ele começou a combater o politeísmo. Ele veio mostrar a palavra de Alá, falava que era um Deus único, que esse Deus que havia sido reservado ao povo árabe e que deveria ser um Deus único. Só que essa defesa do monoteísmo ia de encontro com os interesses das tribos da cidade de Meca. Uma vez que eu falei para vocês que essas tribos viviam do comércio gerado pelas visitas, pelas peregrinações religiosas ao santuário da Caaba, onde ficavam os deuses das tribos. Então Maomé combatia fortemente isso nas suas pregações e ele foi ameaçado de morte e foi perseguido. Então Maomé foge. A fuga de Maomé fica conhecida na história como Hégira, e ocorre no ano de 622. E ele foge de Meca, como vocês veem na imagem, para Iatrebe, que era outra cidade importante da região.
Lá em Yatreb, ao contrário de Meca, a palavra de Maomé é muito bem recebida. Tanto que o povo de Yatreb se converte e muda o nome da cidade de Yatreb para Medina, que significa a cidade do profeta. Então Maomé consegue convencer o povo de Yatreb ou Medina a destruir as imagens da Caaba em Meca. Então, para que isso acontecesse, era necessário formar um exército. Então, Maomé se alia aos sheiks locais, chefes políticos, e forma um exército e ataca a cidade de Meca, toma a cidade de Meca em 632. Qual é a consequência dessa tomada da cidade de Meca? Maomé destrói todas as imagens dos deuses que havia no santuário da Caaba, converte o povo árabe ao islamismo, torna a religião monoteísta, então o único Deus a partir daí é Alá, e centraliza o poder, porque com a força do seu exército ele domina toda a Arábia, e passa a governar a Arábia sozinho. Então isso é o que mais cai no vestibular, gente. Então vocês têm que atentar ao seguinte: antes do islamismo a religião era politeísta, com o islamismo passou a ser monoteísta. Antes do islamismo, o poder era descentralizado e a partir do islamismo o poder passou a ser centralizado na Arábia, tá bom? Bom, e como ficou a religião islâmica, o Islã, após Maomé? Maomé morreu no ano 632 e deixou uma missão ao povo árabe, que era a Jihad. A Jihad era conhecida como Guerra Santa, porém Maomé fala que a jihad é uma defesa diária do islamismo. Então as pessoas têm que seguir a religião, manter sua fé, se defender das idolatrias, de outras influências e também converter outros povos. Então, a partir dessa ideia de conversão, da expansão da fé, é que os árabes passam a conquistar novos territórios. Então veja aqui no mapa que na região amarela que é a Arábia, e essas regiões verde e roxa, vocês veem aqui no mapa, foram regiões conquistadas após a morte de Maomé. Então vejam que eles foram até onde hoje é o Paquistão, Índia, de um lado, e até a Espanha do outro. Só não conquistaram a Europa toda porque no ano 732 houve uma batalha em Poitiers, onde hoje é a França, e os francos que viviam na região conseguiram impedir o avanço dos árabes. Se os árabes tivessem vencido essa batalha, o mundo hoje seria muito diferente, porque a Europa seria dominada pelos árabes, tá bom? Após Maomé, ocorreu uma divisão religiosa, porque a religião árabe se dividiu em vários grupos, mas eu vou citar aqui apenas os dois mais conhecidos, que eram os sunitas. Todos eles, os sunitas, eles seguem o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado, como eu havia dito lá atrás, do islamismo. O Alcorão ele foi revelado a Maomé. Então Maomé escreveu com base na orientação divina. Porém, ao longo de sua vida, Maomé fez várias pregações, vários sermões, e esses sermões foram reunidos em outro livro, conhecido como Sunna. Então, os sunitas, além de seguir o que diz o Alcorão, livro sagrado do islamismo, também segue a Sunna, que é a coleção de sermões de Maomé. Eles também defendem que o líder religioso, o líder da religião islâmica, seja alguém preparado e escolhido pelos muçulmanos. Por outro lado, temos os xiitas. Os xiitas acreditam somente no Alcorão, só no livro sagrado, e eles acreditam que o líder religioso tem que ser um descendente de Maomé. Então há essas diferenças que levam à divisão religiosa do islamismo. Como eu disse antes, além desses dois grupos, existem outros grupos menores, mas esses são os mais conhecidos. Não houve somente uma divisão religiosa, houve também uma fragmentação, uma divisão política. Então vocês veem aqui que cada região dessa, cada cor, era um califado, ou seja, era uma região chamada califado e era liderado por um califa, um líder muçulmano. Então, não há mais uma unidade, não há mais um governante apenas do mundo árabe. Existem vários governantes, cada um em uma região. Cada califado é liderado pelo seu califa. Além disso, para encerrar nossa aula, eu queria citar aqui a cultura árabe. Os árabes foram muito influentes na matemática, foram muito influentes na astronomia
e também da preservação das ideias do mundo antigo. Quando Alexandre o Grande conquistou aquela região do Oriente Médio, ele trouxe muitas ideias do mundo grego para aquela região. Tá? E essas ideias foram documentadas e preservadas pelos árabes depois. E, por ironia do destino, quem levou essas ideias novamente à Europa, as ideias do mundo grego antigo, foram os árabes. Tá? Então, muito do que a gente conhece hoje do mundo antigo, uma parte foi preservada pelos árabes e outra parte também foi preservada pela Igreja Católica. E aí, galera, espero que tenham gostado dessa aula. Continue nos acompanhando aqui no canal, curtindo, se inscrevendo, comentando e compartilhando o nosso material, valorizando o nosso canal para que a gente possa produzir mais conteúdos para você, tá bom? Até a próxima!